Vejam, pessoal, a gente vai começando numa introdução enquanto o pessoal está entrando. Hoje a gente vai conversar sobre produção antecipada de prova. Deixei aí fixado o tema dessa aula. E eu escolhi esse tema porque a produção antecipada de prova é, no meu modo de ver, uma das grandes e melhores coisas que o CPC de 2015 trouxe. A reconstrução que foi feita da produção antecipada de prova pelo CPC de 2015 a transformou num instrumento muito útil e muito frequente, de uso muito frequente no judiciário. E eu lamento quando percebo que muita gente ainda não se atinou para a importância, para a utilidade desse instrumento que é a produção antecipada de prova, tal como organizado pelo CPC de 2015. Eu percebo isso na prática. Os processualistas todos reconhecem isso, mas ainda falta que esse conhecimento chegue ao advogado do contencioso, para que ele possa perceber a importância prática, estratégica da produção antecipada de prova, tal como ela foi estruturada, né, pelo CPC de 2015. É curioso como até o início da vigência do CPC de 2015, que foi em 2016, talvez eu tenha entrado em minha vida com 2 produções antecipadas de prova na minha vida como advogado. Depois disso, já devo ter entrado com umas 15 produções antecipadas de prova. Ou seja, em período de 4 anos, a produção antecipada de prova, ela entrou no meu repertório. Entrou no meu repertório, no uso comum e frequente das minhas estratégias e dos meus instrumentos processuais. Por isso que... Robertinho está aqui? Que beleza. Por isso que eu achei interessante a gente pegar esse tema. E para compreender esse tema, a gente tem que partir de uma premissa, que é o seguinte: o direito à prova, esse direito à prova que tem fundo constitucional, ele tem algumas dimensões. O direito de produzir a prova, o direito de participar da produção da prova, o direito de se manifestar sobre a prova produzida e o direito de exigir que o juiz enfrente a prova produzida. O direito à valoração da prova. Então veja, direito à produção, direito à participação na produção, com a dimensão do contraditório, direito a se manifestar sobre a prova produzida e direito de que o juiz valore a prova. Então são 4 dimensões. Para o que importa nesse momento, vale a primeira dimensão, que é o direito a produzir a prova. A ideia do direito de produzir a prova é uma ideia que a gente sempre relacionou a um processo específico. Ou seja, eu propus um processo contra alguém e no contexto desse processo, eu exerço esse meu direito à produção da prova. Ou seja, o direito à produção da prova, ele estava instrumentalizado no contexto do exercício de um outro direito. Então, quando eu propunho uma ação contra João, durante a propositura dessa ação, ou ao longo do processo contra João, eu exerceria o meu direito à produção da prova. Portanto, um direito exercido incidentalmente a um processo já ajuizado contra outra pessoa. Sucede que os estudos avançaram e se percebeu que o direito à prova, ele é um direito autônomo. Ou seja, eu não preciso exercê-lo só quando eu estiver exercendo um outro direito contra alguém. Eu não preciso exercê-lo apenas no contexto de um processo específico. Eu posso exercê-lo autonomamente. Quer dizer, eu posso ir a juízo só para produzir a prova. Nada mais. Portanto, essa percepção de que existe um direito autônomo à prova, um direito à prova, que pode ser exercido autonomamente, é muito importante para compreender a produção antecipada de prova.
Agora veja, você pegar o Código de 73, Código 73, esse direito autônomo à prova, ele poderia ser exercido de 3 maneiras. Ele poderia ser exercido pela exibição de documentos, que no Código 73 era tratada como se fosse uma ação cautelar, embora não fosse uma ação cautelar, mas no Código 73 era tratado como uma ação cautelar. Podia ser exercido pela justificação, que era uma produção de prova oral antecipada, e pela antiga produção antecipada de prova, com esse nome no Código 73. A produção antecipada de prova com esse nome no Código 73 era uma forma de exercer o direito autônomo à prova em situações de urgência. Então você tinha o direito de produzir prova em situações de urgência, que se veiculava pela produção antecipada de prova. O direito de produzir prova oral, por meio da justificação, aqui sem necessidade de urgência. E o direito a pedir a exibição de documento, que também não pressupunha urgência, embora estivesse dentro do procedimento cautelar. O que é que o Código Novo fez? O Código Novo, ele tirou a exibição de documento como exemplo de medida cautelar, porque não era. Então regulou a exibição de documento lá na parte de prova documental, continua existindo. E fundiu a antiga produção antecipada de prova com a justificação. Elas foram fundidas. E nessa fusão prevaleceu o nome produção antecipada de prova. Com qual diferença em relação ao sistema passado? É que agora a produção antecipada de prova, como ação autônoma para exercer o direito à produção de prova, é uma ação que não pressupõe urgência. Ou seja, eu posso pedir a produção de qualquer prova, lembre-se que antes era só prova oral, agora é qualquer prova a produção de qualquer prova pode ser solicitada antes e autonomamente por meio da produção antecipada de prova. Então, a produção antecipada de prova se transformou num instrumento de exercício de um direito à prova geral, qualquer que seja a prova, independentemente da demonstração de urgência. Ou seja, o direito à prova acaba sendo um direito um direito de produzir uma prova de modo a que eu possa estabelecer qual é a estratégia que eu vou adotar. Se diante dessa prova que foi produzida, eu estou mais convencido de que eu tenho a razão, então vou poder propor a ação contra outra pessoa. Diante dessa prova produzida, eu estou convencido de que eu não tenho razão, então é melhor não propor a ação contra outra pessoa para não ter o risco da sucumbência. Se diante da prova produzida, aquilo que eu queria não é exatamente daquele tamanho, era um tamanho mais singelo, menor, então eu vou propor a ação contra outra pessoa já com essa reformulação tendo em vista a prova produzida. Ou seja, a prova ela passa a ser um instrumento fundamental para eu traçar a minha estratégia e dar mais segurança à minha pretensão. Essa ideia de produção antecipada de prova sem urgência, foi uma ideia defendida por Daniel Assunção na tese de doutorado dele, em 2006. Um pouco tempo depois, o professor Flávio Archel defendeu a mesma coisa, na mesma linha com outros fundamentos, mas na mesma linha, na tese de titularidade que ele apresentou à Universidade de São Paulo. Um belíssimo livro, também um dos melhores livros sobre prova publicados ultimamente no Brasil. Então essas ideias, veja que são ideias de mais de 10 anos, influenciaram decisivamente a redação do artigo 381. O 381 do Código, ele consolida a possibilidade de você se valer da produção antecipada de prova em qualquer caso. Basicamente, em qualquer caso. Basicamente, você pode pedir a produção de prova para se convencer se é o caso ou não de propor a prova contra outra pessoa. Propor uma ação contra outra pessoa. E também, e aí funciona para um outro lado, você pode se valer da produção antecipada de prova
para mostrar à outra parte que você está tão robusto, a sua pretensão é tão robusta, que não vale a pena a outra parte, resistir. É melhor ela fazer um acordo, ou cumprir simplesmente a obrigação, ou fazer um acordo. Então, a produção antecipada de prova passa a ser um elemento estratégico muito importante. E por quê? E aqui eu já me antecipo para dizer um ponto que me parece fundamental. É que o custo da produção antecipada de prova é um custo menor. Por que menor? Embora você gaste com a produção da prova o que você gastaria se a prova fosse produzida futuramente, o gasto com a produção da prova é o mesmo, o risco é menor. Por quê? Porque na produção antecipada de prova não há sucumbência. Não há sucumbência como regra. Só se pode falar em sucumbência na produção antecipada de prova se o réu da produção antecipada de prova resistir à produção, se opuser à produção. Mas o réu não deve se opor à produção, exatamente para que não haja o risco do custo. Eu não consigo compreender, eu já tive casos de produção antecipada de prova em que o réu se opôs. Não aceito. E ao se opor, cria uma resistência que fará com que o juiz decida se é o caso ou não de produzir a prova. Como o sistema abriu demais, é muito pouco provável que o juiz impeça a produção da prova. E aí essa resistência vai ser inútil, fazendo com que o réu seja condenado a pagar a sucumbência. Então, a sucumbência na produção antecipada de prova ela é muito rara. Muito rara. E, na verdade, ela vai acontecer, no meu modo de ver, como regra, apenas se o réu não tiver compreendido bem o papel dela. E aí, veja, se for assim, se como regra não tiver sucumbência na produção antecipada de prova, o custo dela vai ser o custo que você teria com a produção da prova no futuro. O custo é só esse, sem o custo da sucumbência e sem o custo da outra ação. Porque ao final, produzida a prova e o juiz encerrando o processo de produção de prova, que é um processo só para produzir a prova, o juiz não vai valorar a prova aqui. O juiz não valora a prova, ele só produz a prova, fiscaliza a produção da prova e constata que ela foi produzida regularmente. Terminada a produção da prova, quem vai valorar a prova são as partes. As partes valorarão a prova e em cima dessa prova produzida vão decidir se vão fazer o acordo, se não vão fazer o acordo, vão partir para a briga, se é o caso até de não propor a ação. Então o elemento estratégico é fundamental. Quando você, por exemplo, tem dúvida sobre o tamanho do pedido que você vai formular, o tamanho da indenização, a produção antecipada de prova é fundamental. Porque em vez de você propor uma ação e vamos aqui comigo, acompanha comigo. Como é que é o nosso sistema padrão? Eu formulo uma petição inicial, eu formulo meu pedido, já digo quanto eu quero e depois eu provo. Se eu não conseguir provar, eu perdi. E a sucumbência vai ser em cima do que eu pedi. A produção antecipada de prova, ela inverte. Ela coloca a prova antes do pedido. Então, prove primeiro, verifique o que você conseguiu provar e depois peça em cima do que você já provou. Peça em cima do que você já provou. Qual o risco de você pedir a mais? Bem menor. Qual o risco de você dar um pombo sem asa no seu pedido indenizatório? Muito menor. Por isso, o que eu tenho feito como advogado? Quando eu sou procurado para propor uma ação indenizatória, uma ação de cobrança, em que o valor dependerá de prova futura, então não é um valor documentado num título, não é um valor certo, não é um contrato com um valor certinho, é só fazer atualização de juros. Não, é um valor, uma ação de responsabilidade civil. Uma ação de responsabilidade civil. O que eu tenho feito? Eu tenho feito com produção antecipada de prova. Eu já produzo a prova antes. Já tenho um elemento objetivo a partir do qual eu formularei meu pedido indenizatório. E quase sempre a outra parte, diante da prova produzida em contraditório, que foi feita na produção antecipada de prova,
ela percebe que é melhor fazer um acordo. E se faz o acordo e se poupa recurso. Vejam a importância disso, e eu estou vendo aqui alguns juízes do trabalho. Veja a importância no juízo do trabalho, tendo em vista o sistema de sucumbência, que agora coloca um risco que antes não existia ao demandante trabalhista, ao reclamante trabalhista. A produção antecipada de prova, ela pode funcionar para diminuição desse risco. Para diminuição desse risco. Essa estratégia é fundamental. Fundamental. E aí você vai me perguntar, Fred, e eu vou colocar quem no polo passivo dessa ação? Eu vou colocar todo mundo contra quem eu posso vir a utilizar a prova. Todo aquele contra quem eu possa vir a utilizar a prova, eu já coloco aqui, para que a prova valha contra todos eles, ou possa ser utilizada contra todos eles. E o sistema subjetivo, a organização subjetiva da produção antecipada de prova, ela é muito flexível, porque, vejam, eu demando contra João. Se o juiz perceber que há outras pessoas que possam ser interessadas na produção dessa prova, o juiz pode, de ofício, trazê-las. A produção antecipada de prova é um caso de intervenção ius iudicis, ou seja, uma intervenção por determinação do juiz, ius iudicis. O juiz pode determinar de ofício que se traga um outro interessado. Não só isso. O próprio réu da produção antecipada de prova pode trazer outras pessoas, pode provocar que outras pessoas passem a fazer parte. Então está uma intervenção de terceiro provocada aí na produção antecipada de prova. E além disso, para vocês perceberem como o procedimento é flexível, o próprio réu da produção antecipada de prova pode também pedir uma produção antecipada de prova envolvendo aquele mesmo contexto fático. Aquele mesmo contexto fático de discussão, o autor pede a prova, uma determinada prova para esse contexto fático. O réu pode pedir uma outra prova para esse mesmo contexto fático e você embola essas duas produções envolvendo o mesmo contexto fático com todos esses sujeitos interessados no mesmo procedimento. Então vocês vejam a economia que isso gera de recursos e de tempo. Por isso que a produção antecipada de prova, ela funciona como um instrumento estratégico como nunca antes ela havia funcionado. E vários advogados têm percebido isso. Outros não têm percebido esse uso. Continuam ainda com aquele modelo de que eu peço e depois provo, com o risco de, se não provar, perder. Veja que agora vocês têm como uma ferramenta poder provar antes, sem custo adicional ao custo da produção da prova, que é um custo adicional esse que você teria se propusesse a ação do modo comum, com alta possibilidade de ter acordo. Porque hoje as pessoas raciocinam economicamente com mais frequência sobre a possibilidade de fazer acordo, porque o processo está mais caro. Honorário de sucumbência, as próprias custas judiciais. Então isso é muito importante. E observe que a produção antecipada de prova, tal como prevista no Código, ela pode ter uma outra finalidade, um outro uso, que é o seguinte. Imagine que você tenha proposto uma ação de maneira convencional. Você pediu para produzir a prova depois. Só que entre o seu pedido e a produção da prova está demorando demais. Você pode pedir uma antecipação da produção da prova já com o processo em curso. Você pediu, a prova seria produzida tempos depois, mas entre o momento do seu pedido e o momento em que a prova seria produzida, está demorando muito. Você pode, dentro desse processo que você já propôs, pedir uma antecipação, uma mobilidade do procedimento. Que é porque o próprio código prevê a inversão
da ordem de produção de provas, no artigo 139, inciso 6, como bem pontuou Talamini, que é porque pode haver urgência. E se houver urgência, e aí se houver urgência, você vai se valer da tutela de urgência como outra qualquer. Quer dizer, a antecipação da prova ela não supõe urgência, mas pode supor. Ela não supõe necessariamente, mas pode supor. E supondo, você pode se valer dela como tutela de urgência. Não há problema. Não há problema. E tem um outro ponto que é digno de nota. Exatamente porque você pode pensar numa produção antecipada de prova dentro de um processo que já existe, aquela técnica de o juiz poder trazer outros sujeitos para a prova e o próprio interessado poder trazer outros sujeitos para a prova, a técnica pode ser aplicada também quando você antecipar dentro de um processo. Aquela técnica se move. Como eu tenho dito para vocês aqui em outras aulas, que as técnicas processuais elas se movimentam entre os procedimentos. Essa observação foi muito bem posta por Lia Batista Sintra, numa exposição que ela deu nas últimas jornadas de processo lá em Belo Horizonte, 2018. Pois bem, aí me perguntam, Fred, e a ação de exibição? Veja, o STJ, para quem quiser anotar, no RESP 1.803.251, quem puder anotar e botar nos comentários aí pra galera. Ó, meu amigo Rodrigo, saudações rubro-negras pra você. Prazer tê-lo aqui. Paula Sarno Braga já passou por aqui também. Juliane Facó já passou por aqui também. Uma galera muito boa passando por aqui. Pois bem, o RESP 1.803.251, o STJ decidiu que cabe exibição de documento como produção antecipada de prova. Ou seja, cabe produção antecipada de prova para exibir documento. Essa exibição de documento como produção antecipada de prova, ela vai se dar pelo procedimento comum. Então será uma ação com base no 318 do CPC, mas você podendo aplicar as regras do 381. Então vai ser uma ação de procedimento comum podendo aplicar as regras do 381, as regras da produção antecipada de prova. Esse pensamento do STJ é um pensamento muito bom, porque ele fecha o sistema. Fecha de que maneira? Qualquer prova pode ser produzida antecipadamente. Qualquer prova, oral, pericial, documental, abre o sistema. Evita qualquer discussãozinha, só determinada prova pode ser produzida antecipadamente. Precisa de urgência. Nada a ver, nada disso. Até me perguntaram aqui sobre o interesse na produção antecipada de prova. O interesse hoje é muito aberto. O 381 ele deixa isso claro. O interesse pode ser simplesmente o seguinte: eu quero produzir a prova para verificar se eu tenho ou não tenho direito, se eu devo ou não devo propor uma ação contra outra pessoa. Basta isso. Eu quero produzir a prova porque isso vai facilitar uma autocomposição, que é um instrumento importante de autocomposição. Então não há mais. A produção antecipada de prova é uma petição muito simples. Muito simples. Recentemente eu entrei com uma produção antecipada de prova, já durante a quarentena. E aí eu mandei a petição para o cliente, para o jurídico interno do cliente ver. A petição tinha 6 páginas. E o jurídico interno, que não estava acostumado com essa medida, ele perguntou se era assim mesmo. Se tinha que ser tão simples assim, se não tinha que ter uma linguagem mais belicosa, com muitas citações doutrinárias. Isso não. A produção antecipada de prova é uma peça simples. Quanto menos você disser, melhor para você, inclusive. Quanto menos você se expor, menos apresentar a sua estratégia, o menos é mais. O menos aqui é mais. Basta você demonstrar qual é a prova, qual é o contexto da relação, de que relação jurídica se refere, quais são os fatos que você quer provar, isso tem que estar na petição inicial, né? Quais os fatos serão objeto de prova, isso é um requisito da petição inicial da produção antecipada de prova. Quais os fatos a serem provados, qual é o meio de prova que você quer. Então é uma petição muito singela, muito singela. Por causa disso, inclusive, a defesa será muito singela. A defesa aqui tem que ser uma defesa que se concentre na legitimidade, dizer que aquela pessoa não é a pessoa que deveria estar ali,
na validade da produção da prova. A prova tem que ser uma prova lícita. A prova tem que ser uma prova lícita. Há um contraditório na própria competência para conduzir a prova. A competência da produção de prova, ela está regulada expressamente nos parágrafos do artigo 381. Até perguntaram aqui. E qual é a regra? A regra é que eu vou propor a produção antecipada de prova no juízo onde a prova há de ser produzida. Essa é a regra. Se for uma prova que não esteja vinculada a determinado território, como seja, por exemplo, uma perícia sobre imóvel, aí você pode propor no domicílio do réu. Então fica o local da prova, Lênin está perguntando, você perguntou 2 vezes, agora estou respondendo. 381, parágrafo 3º, se não me engano. E não havendo um local relacionado à produção da prova, domicílio do réu. Domicílio do réu. No caso da Justiça Federal, e aí um alerta importante para quem está pegando o código. O código, no parágrafo 4º do artigo 381, o código parágrafo 4º do artigo 381, ele diz que a produção antecipada de prova contra entes federais pode ser na justiça estadual, se na localidade não houver vara federal. O 381, parágrafo 4º. Produção antecipada de prova contra entes federais pode ser na justiça estadual, se lá não houver vara federal. Cuidado com esse parágrafo, porque com a emenda constitucional 103 do ano passado, que é a emenda da reforma da Previdência, esse parágrafo tem que ser revisto. Porque agora, juiz estadual só pode julgar causas federais se forem causas que envolvem segurado contra a Previdência. Segurado contra a Previdência. Então, o parágrafo 4º, ele foi revogado em parte pela emenda constitucional. Agora, produção antecipada de prova federal só perante o INSS, e se na localidade não houver vara federal. Se na localidade não houver vara federal. Então isso é uma coisa importante. Aí me perguntaram, Fred, mas e a competência material? A competência material não muda. Vai variar de acordo com a relação jurídica em torno da qual a prova está sendo produzida. Então se eu estou numa relação jurídica cível, vai ser na vara cível. Se eu estou numa relação jurídica de consumo, vara de consumo. Até perguntaram se pode haver nos juizados. Pode. A diferença é que uma produção antecipada de prova nos juizados, ela vai tramitar pelo procedimento dos juizados. É só essa a diferença. Assim como a produção antecipada de prova na Justiça do Trabalho vai tramitar de acordo com o procedimento do trabalho. Muita gente perguntando sobre interrupção da prescrição e produção antecipada de prova. Isso é um tema muito interessante. Se a produção antecipada de prova, por si, ela interrompe a prescrição, na medida em que ela não é por si um ato de cobrança. Ela não é um ato de cobrança. Como não é um ato de cobrança, não é um ato pelo qual eu vou atrás do meu dinheiro, não seria, portanto, um comportamento de interromper a prescrição. Se você quer interromper a prescrição, convém fazer as duas coisas. Isso pode ser feito na própria produção antecipada de prova. Você pode acumular a produção antecipada de prova com um protesto interruptivo. Você diz, eu estou querendo produzir a prova, e já aproveito e interrompo a prescrição. E aí você cumula esses 2 pedidos. Não há problema acumular esses 2 pedidos, porque a produção antecipada de prova é jurisdição voluntária. Ela é jurisdição voluntária. Como o protesto interruptivo da prescrição também é jurisdição voluntária. Então você pode acumular, não há problema. Ainda sobre competência material, sobre competência material, tem um ponto interessante, que até já mencionaram aqui. A produção antecipada de prova ela pode ser muito útil para ações futuras em que você tenha de discutir uma universalidade. Então imagine uma disputa de partilha. Então a disputa futura vai ser sobre partilha. A disputa futura vai ser sobre um rebanho, sobre uma pinacoteca, sobre o conteúdo de uma biblioteca, uma petição de herança, um divórcio, uma dissolução de sociedade. Quer dizer, imagine que a discussão no final, no futuro, seja uma discussão em torno de uma universalidade de bens.
A produção antecipada de prova pode ser para arrolar esses bens. Então, o antigo arrolamento de bens do Código passado, que tinha uma finalidade documental, porque você arrolava para documentar quais são os bens de uma universalidade. E também tinha uma finalidade constritiva, que funcionava como um arresto de universalidade. O antigo arrolamento de bens tinha esse propósito. Ele servia para documentar e servia para garantir. Era uma cautelar por isso. O Código deixou claro, lá no 381 também, que a função documental do antigo arrolamento de bens continua valendo pela produção antecipada de prova. Ou seja, se eu quero documentar os bens que fazem parte de uma universalidade é essa que vai ser discutida em outro processo, eu posso me valer da produção antecipada de prova com fins de arrolamento de bens. Me perguntam ainda sobre competência, já antecipando coisas que eu falaria, mas não tem problema, então perguntando eu já falo. O problema é da prevenção. Propus a produção antecipada de prova, o juiz produziu a prova, fiscalizou, terminou o processo. Terminado o processo, uma futura ação será naquele juízo, quer dizer, aquele juízo fica prevento para uma futura ação? Não fica prevento para uma futura ação. Essa era uma discussão antiga, muito antiga. Chegou a haver súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos, sobre esse assunto, e porque o Código passado ele não regulava esse assunto, e o Código novo resolveu regular esse assunto. Simplesmente dizendo o seguinte, lá no artigo 381, no parágrafo 3º diz: a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. 381, parágrafo 3º. Portanto, não há essa prevenção. Então, a questão da competência, do cabimento, do objeto, da função estratégica, tudo isso já foi dito. Me perguntam muito sobre o custo da prova. Aqui não tem diferença, meus caros. O custo da prova segue a mesma regra do custo dessa prova num outro processo, se ela fosse feita de uma maneira convencional. Se a parte for beneficiada da gratuidade da justiça, merece benefício. Se for uma perícia, existem regras sobre perícia e gratuidade. O Estado tem um valor para bancar. O Estado tem um fundo para bancar isso. A pessoa se acredita e depois o profissional se acredita e depois cobra. Enfim, o vencido pode cobrar depois. Quanto a isso, não há diferença. O regramento das despesas será o mesmo na produção antecipada de prova. Me perguntam muito também sobre o seguinte: professor, e a antiga justificação? Veja que eu disse que a antiga justificação ela foi incorporada à produção antecipada de prova. Então, aqueles casos em que você antes entrava com justificação, você entra agora com a produção antecipada de prova. Recentemente, eu entrei com a justificação, inclusive foi muito exitosa, mas entrei com a justificação com base na produção antecipada de prova, não tem problema. Então veja o que aconteceu. O Código simplificou e ampliou. Simplificou na medida em que ele pegou o arrolamento de bens e a sua função documental, a justificação e a antiga produção antecipada de prova, reuniu tudo sob a rubrica produção antecipada de prova, sem exigências maiores quanto ao cabimento, permitindo praticamente sempre quando houver o interesse na produção da prova. E me parece, e o professor Cabral está aqui, fez uma pergunta muito boa, que a produção antecipada de prova ela é jurisdição voluntária, mesmo que haja uma discussão quanto à sua produção, às vezes acontece, porque a jurisdição voluntária ela não se caracteriza pela inexistência de discussão.
A jurisdição voluntária se caracteriza pelo fato de a discussão não ser pressuposta. Ou seja, eu não pressuponho o conflito para me valer do procedimento. Mas o conflito pode existir. Tanto pode existir que a outra parte é citada para se manifestar. Então pode surgir. O surgimento do conflito não muda a natureza dela. E por que eu estou dizendo isso? Para responder a pergunta de Cabral. Acabou a pergunta. Se houver litígio na produção, haverá prevenção? Me parece que não. A inexistência de prevenção é, inclusive, um fator importante para definição da estratégia. Eu sei que eu vou produzir a prova aqui, e que o juízo perante o qual a prova será produzida não ficará prevento. Isso é uma regra, é texto expresso da legislação. Se resolveu isso, se resolveu expressamente no parágrafo 3º do 381, uma discussão jurisprudencial antiga. E simplesmente se colocou a antiga súmula do TFR, do Tribunal Federal de Recursos, que precedeu o STJ, já havia tido uma súmula sobre esse assunto, se colocou essa súmula aqui para resolver o problema. Foi até sugestão minha, essa parte aqui da redação, durante a tramitação do CPC. Exatamente para poder acabar com essa discussão. A minha sugestão foi essa, para acabar, para a gente discutir outras coisas sobre produção antecipada de prova. Pois bem, um outro ponto que me parece importante, ainda envolvendo competência, tem a ver com a justiça, com a arbitragem. Tema muito, muito debatido ultimamente. Eu tive uma orientanda no ano passado, na graduação, chamada Carolina Meirelles, que acabou de publicar agora, na revista de processo de maio de 2020, um texto sobre a competência para a produção antecipada de prova nos casos em que há convenção de arbitragem. Veja que, se a convenção de arbitragem expressamente regular a questão da produção antecipada de prova, não há dúvida, porque está regulado na convenção de arbitragem. O problema é que boa parte das convenções de arbitragem não regula esse assunto. É o caso, inclusive, de se passar a se preocupar com isso na redação das convenções de arbitragem, né? Porque com a generalização da produção antecipada de prova, o uso para arbitragem também vai ser muito importante, muito frequente. Porque o custo da arbitragem é muito alto. Muito alto. Eu mesmo tive esse problema. Estou com esse problema. Eu estou com a arbitragem para ser proposta, uma arbitragem muito alta, e que meu cliente está receoso de não conseguir provar tudo quanto ele acha que tem de provar. Acho que ele tem direito. Então, a gente entrou com a produção antecipada de prova para tentar minimizar o risco da arbitragem, o custo da arbitragem, com a constituição de um tribunal arbitral. Só que no nosso caso, a comissão de arbitragem não previa isso. Então, prever de quem será a competência, se do árbitro ou da justiça comum, é muito importante. Mas não prevendo, e aí como é que fica? Não prevendo é um problema sério. A tendência, que foi a que a minha orientanda defendeu, a tendência é que, não prevendo nada, a convenção de arbitragem atrai a produção antecipada de prova. Ou seja, você teria que constituir um tribunal arbitral para produzir a prova, o que tornaria o custo altíssimo, e aí não vale a pena. É melhor já constituir um tribunal arbitral para tudo. 2 tribunais arbitrais é demais. Se o tribunal arbitral já tiver instaurado, e você quer produzir a prova antecipadamente com o tribunal já instaurado, será dele a competência, não há dúvida. Não há dúvida. Se houver urgência, e o tribunal não estiver instaurado ainda, é possível cogitar o uso dela como uma ação cautelar, e você pode se valer do judiciário comum para obter uma providência cautelar preparando uma arbitragem. O judiciário comum pode dar uma providência cautelar para uma futura arbitragem. O certo é que todas essas situações não têm regramento expresso. Qual é a melhor alternativa? As convenções de arbitragem preverem expressamente essa situação. Regular de uma vez por todas. É o tribunal arbitral que vai jogar a produção antecipada de prova, vai decidir. É a justiça comum que vai decidir. Eu aconselharia a justiça comum. Muito mais barato do que você construir um tribunal arbitral para produzir uma prova. Mas se as partes quiserem, não tem problema. Elas podem definir que a produção antecipada de prova será feita perante um tribunal arbitral.
De espírito, meu caro, excelente processualista, defensor de Minas Gerais, pergunta: produção antecipada pendente. O processo estacou. Isso impede o ajuizamento da ação para a dedução dos pedidos? Incorpora-se a PAP na ação principal paralela? PAP é a produção antecipada de prova. É uma excelente pergunta. Se a produção antecipada de prova empacou e você já não pode mais esperar, você pode tranquilamente propor a ação futura e a ação futura vai fagocitar, né? Vai fagocitar a produção antecipada de prova, que vai se incorporar como um incidente a esse processo. É uma excelente pergunta e a melhor medida é essa. A melhor medida é essa. Pois bem, indo para a reta final, eu gostaria de falar de um outro ponto. Que é a relação da produção antecipada de prova. Marcela Couba pergunta: Fred, no caso de produção antecipada de prova, para saber quem são as partes vinculadas à comissão arbitral? Essa é uma boa pergunta, né? Porque aí você não está instaurando uma arbitragem, está instaurando uma medida para preparar a arbitragem, que parece, se bem que é uma medida que vai interpretar a convenção de arbitragem, né? Para saber quem é que vai estar vinculado a ela. Não sei, tem que pensar, viu, Couba? Tem que pensar. É uma questão boa essa. Eu defendo no meu curso, a aula de hoje, ela é baseada no capítulo 2, capítulo 3 do volume 2 do curso, em que eu explico a produção antecipada de prova. Inclusive o curso, esse volume está até em promoção por causa disso. Eu tenho uma tendência de, não havendo previsão expressa na convenção de arbitragem e não estando o tribunal arbitral instaurado, defender a produção antecipada de prova na justiça comum, porque não há nela decisão de litígio algum. Como não há decisão de litígio, a convenção de arbitragem não recairia. Essa é a minha tendência. É assim que eu defendi no curso. A minha própria orientanda foi contra mim, inclusive. Ela, ousada e petulante, foi contra o seu orientador, o que fez bem, tanto que conseguiu publicar o texto agora na revista de processo. Então eu tenho uma tendência, Couba, de tirar do tribunal arbitral a simples produção antecipada de prova, não havendo previsão expressa na convenção de arbitragem e não estando o tribunal arbitral instaurado. Pois bem, a última questão que eu gostaria de qual site? Tá no site da editora, eu coloquei no Stories e no feed. Hoje, o site da editora, o livro está em promoção. Pois bem, a Grata tá dando risada de quê aí? Mariazinha, de Porto Alegre, Cabral, Madeira. Passou algum comentário engraçado aí que eu acabei não vendo. A última questão é a seguinte. Vejam, processo tutela coletiva. Tutela coletiva. A gente foi acostumado a trabalhar com o inquérito civil como uma medida de produção de prova preparatória para ação coletiva. Então, o inquérito civil, o petulante, né? Entendi. É verdade, petulante, capaz de ela estar até aí. Mas é uma pessoa sensacional, muito inteligente, está fazendo até como aluno do mestrado, como aluno especial. Enfim, um talento. E eu gosto da petulância, porque eu acho que a autoridade, ela, sobretudo a autoridade intelectual, ela tem de ser desrespeitada com argumentos. Porque é assim que a ciência evolui, né? Se eu não desrespeito, argumenta retoricamente, né, com minha argumentação científica, uma autoridade, o pensamento não avança. Então, quando eu vejo os meus orientandos me desrespeitando, ou seja, me desobedecendo intelectualmente, desde que argumentando, eu me sinto até um pouco feliz. Várias vezes eles me convenceram, muitas vezes não convenceram, e não tem problema, é até natural que isso aconteça, mas muitas vezes já me convenceram. Pois bem, então voltando, o inquérito civil, ele é a tradicional forma de produzir prova no âmbito coletivo para preparar uma ação coletiva. Só que o inquérito civil, ele é previsto só para o Ministério Público. E é uma prova extrajudicial. Só o Ministério Público pode instaurar. E é sempre extrajudicial com aquelas restrições de contraditório, de acesso que a gente conhece. Me parece que com a produção antecipada de prova, tal como regulado pelo Código, isso foi revolucionado.
Por que revolucionário? Porque agora qualquer legitimado coletivo, qualquer um, não só o Ministério Público, pode buscar uma prova antecipada para uma ação coletiva que vai ser uma prova antecipada com amplo contraditório e judicial, não extrajudicial. Então, aquela mesma lógica de um ente legitimado à tutela coletiva, no caso o Ministério Público, poder preparar o lastro probatório para uma ação coletiva que sempre presidiu o nosso direito coletivo, foi agora generalizada. Porque qualquer legitimado coletivo, qualquer legitimado a uma ação coletiva, pode, por ser legitimado a ação coletiva, é legitimado também a produção antecipada de prova coletiva. Como muito bem percebeu Thaís Pascoal na sua tese de doutorado, que cuida de um dos 3 pés da tese de doutorado de Thaís, exatamente esse. Defender o uso da produção antecipada de prova por um legitimado coletivo para produzir a prova coletivamente. E aí produz a prova coletivamente com amplo contraditório, perante juízo e por qualquer legitimado. Bem diferente de um sistema em que só o Ministério Público, por inquérito civil, com contraditório diminuído, fora da justiça, produz prova preparatória. Então veja que revolução. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Eu e Zanetti, no volume 4 do nosso curso, em processo coletivo, nós já tínhamos percebido isso, lançamos isso já na primeira edição, pós-CPC de 2015. Um impacto dele no processo civil, no processo coletivo. No processo, aí vem a tese de Thaís e expande isso muito mais, até porque ela fala uma coisa que é correta. A prova, uma vez produzida, vale para o grupo. E vale para o grupo qualquer que seja o resultado da prova. Prova ruim ou prova má. Assim como valeria no processo coletivo comum. Então o valor da prova ali, o valor da prova produzida coletivamente vai ser o mesmo valor que ela tem na ação coletiva, ajuizada de maneira convencional. Eu também acho, Cabral, que cabe produção antecipada de prova no processo penal, não vejo dúvida. E a lógica é semelhante à que eu acabei de dizer. Por que só o inquérito policial ou inquérito penal como forma de prova antecipada? Aquelas outras medidas todas ali que estão inominadas no Código Penal, algumas delas servem para constranger, outras podem ser pensadas como medidas de produção de prova. Usar a PAP, a produção antecipada de prova do Código, como uma medida atípica para instruir o processo penal, me parece bom. Me parece bom mesmo. Porque veja que ela é boa sob variada perspectiva, até para evitar a propositura de ações penais sem justa causa, né? Basta pensar o seguinte, se a gente pensa que a justa causa, como lastro probatório mínimo que uma ação tem de ter para que possa prosseguir, e isso não necessariamente no processo penal, a gente pode pensar isso para algumas ações cíveis também. Poder produzir esse lastro probatório antes, para que a ação seja proposta mais bem lastreada, tanto melhor. Tanto melhor. Então, vejam, meus caros, que esse tema é um tema riquíssimo, riquíssimo. E repito, das melhores coisas que o Código fez, um instrumento muito simples de ser compreendido, muito útil. Repito, como advogado, já entrei com mais de 15 só na vigência do CPC. Passou a ser um instrumento básico de trabalho, como um agravo de instrumento, como a apelação, como a petição inicial, como a contestação. Essa live fica no Stories durante 24 horas, depois vai para o YouTube. Eu estou montando, inclusive, um canal meu no YouTube com os meus vídeos lá. Meu filho está cuidando disso, já até alguns vídeos já subiram. Tem um canal lá, depois passa lá e curte o canal do YouTube. Mas vai também para o canal da editora, daqui a uns 2 dias mais ou menos, depois do tempo do Stories. Isso tudo que eu disse está no volume 2, está no volume 2 do meu curso, que é o livro em promoção de hoje. Hoje de noite eu vou conversar com o meu amigo Weber de Oliveira, procurador do Estado de Santa Catarina, no Instagram das comissões da OAB, lá de Santa Catarina, comissões OAB-SC. Eu joguei no meu feed do Insta a indicação, 8h30, sobre a LINDB e o processo. Amanhã de manhã eu estarei com o meu amigo Rinaldo Mozalas no Insta dele, conversando sobre os desafios da advocacia para
agora e para o pós-pandemia. Aquele abraço, se cuidem, a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado.